Por isso, a importância e a relevância para quem tem conhecimento, e principalmente para quem estuda história. Nós só conseguimos entender o presente se primeiro conhecer e compreendermos o passado, porque tudo que temos hoje foi fruto dos nossos ancestrais. Muito sangue derramado, famílias inteiras destruídas, civilizações e nações inteiras aniquiladas, para podermos chegar até aqui. O conhecimento histórico, ou seja, a história, é a ciência responsável por arquivar tudo aquilo que já aconteceu no mundo, desde o chamado processo savanização africana até a era da tecnologia, que é a nossa atualidade. Este vídeo é complemento sobre uma frase de um versículo bíblico, a salvação em Cristo, pelo o ateu Luiz Fernando do canal Questione. Como já sabemos, o planeta Terra foi sendo povoado gradativamente com a chamada pré-história, mas de fato só foi estabelecido povos complexos a partir do chamado sedentarismo, principalmente na chamada Mesopotâmia, que foi a base das grandes primeiras civilizações complexas, como por exemplo os sumérios. Então, já existia povos na Ásia, África, Europa e América. Aqui na América existiam diversas civilizações, como por exemplo, no território brasileiro existia povos que não eram tão desenvolvidos, como em outras grandes partes do continente americano que eram completamente desenvolvidos. Povos estes que são chamados de índios. Aqui, no território brasileiro, existiam milhares de tribos indígenas, enquanto pegando pelo território, que hoje é o atual Peru, que é a América do Sul, a América Central e hoje que é o atual México, que é a atual América do Norte, existia grandiosas civilizações com grandes complexidades em sistema arquitetônico e social bem desenvolvidos, mais desenvolvido do que as civilizações europeias na época, que eram as civilizações incas, maias e astecas. E cada civilização dessas tinham suas próprias culturas e religiões, como na Ásia tinha as suas próprias religiões, na África tinha a sua, na Europa e como também na América. Então, quando esse suposto Jesus diz que a salvação só acontece em Cristo, aí vem a pergunta: e os povos e as civilizações que vieram antes do suposto Jesus? Porque antes do suposto Jesus, todas as civilizações acreditavam em vários deuses. Eram civilizações totalmente politeístas. E aí, então todos foram para o suposto inferno? Aí vem outro problema. Como existia outras civilizações em outros continentes, e como é que as civilizações de outros continentes iriam se converter ao cristianismo sem elas saberem, porque o cristianismo só era local, até porque o mundo para eles só era o território que hoje é o atual Oriente Médio. Então quer dizer que todos foram para o suposto inferno por uma coisa que eles nem sabiam, que existiam outras religiões e divindades. Foram para o suposto inferno inocentes? Na verdade, quando analisamos certos versículos bíblicos, notamos algo sem sentido, irracional, insano, que não tem coerência com a realidade, que é totalmente estúpido e ignorante por parte de um Deus. Ora, sabendo o próprio Deus ou Jesus que nos outros continentes existem milhares de povos e que esses povos não têm como ser salvos pela sua palavra porque moram em outros continentes, vai pagar pelo mesmo erro? Que tipo de Deus ou Jesus é esse? Será que ele não sabia que existiam outros povos em outros continentes? Será que era tão inepto assim? Ou sabia, mas por ser um ser maldoso, maligno e insano, fez propositalmente. E o pior, ainda tem gente que ainda quer que nós acredite numas loucuras dessas, numas injustiças e insanidades dessas.
Só ressaltando, ainda existem lugares e países que muitos nunca ouviram falar no nome de Jesus, ou em Bíblia. Ou seja, não sabe que existe a religião cristã. Isso em pleno século XXI, na era tecnológica. Imagine naquela época. Como é que um Deus vai decretar uma coisa dessa, sabendo ele que seria e ainda é impossível para muitos povos, nações e civilizações a ser salvos pelo seu nome ou nome de Jesus? Complicado, não é? Fiquem agora com o vídeo a seguir. Nesse vídeo eu vou provar, presta bem atenção que isso aqui é muito sério quando eu falo assim que eu vou provar. Eu vou provar para vocês a ineficiência e não a necessidade da salvação em Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui, como diz aí meus caros colegas aqui do canal, que concorda com a minha linha de pensamento, diz o seguinte: Luiz, desenha para os crentes, porque eu acredito que eles não estão entendendo. E eu fiz um gráfico para vocês aqui, para explicar direitinho para vocês, ok? Então aguarde depois dessa vinheta. Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, vocês estão observando esse banner aqui? É o seguinte, eu vou explicar para vocês. O que significa isso aqui? Tá, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, só que não fiz tão detalhado igual este daqui. É o seguinte, aqui temos o mapa do Brasil, né? Temos o mapa do Brasil. E por que eu coloquei o mapa do Brasil? Porque eu quero explicar desde ali da morte de Jesus, aproximadamente no ano 30, né, DC, até o ano 1500, né, pelo qual é um período que entre Jesus e até a chegada do livro chamado Sagrado pelos cristãos. Então, assim, tenha paciência, porque tem muita gente que ainda está se libertando do sistema religioso, das coisas todas que foram incutadas na mente deles. Então, vamos aqui por parte. Tenha paciência que eu vou explicar direitinho, ok? Então, vamos lá. É o seguinte, Jesus, segundo uma das falas dele, ali em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ok? Uma observação aqui. Todos nós aqui do canal, deste canal, que concorda, sabe que este versículo é um acréscimo posterior. Esse versículo foi acrescentado depois do cânon ter sido montado. Simples. Isso é papo de ateu, papo de agnóstico, que sabe disso. Mas para o crente, como a Bíblia toda inteira é inspirada por Deus, então ele não pode negar esse versículo. Ele tem que dizer também, como a Bíblia toda é inspirada por Deus, ele tem que assumir que também este versículo, ele é inspirado. Então, assim, não estou colocando em pauta aqui se é acréscimo ou se não é. É uma fala de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ok? Beleza. Do período ali, aproximadamente, tá? Do ano 30, onde Jesus ali fez a sua pregação, tudo mais, e citou esse versículo, entre o ano 30 e 33, não quero entrar nesse mérito exato quando foi, é aproximadamente, ok? Do ano 30 em que Jesus fez essa citação, até o ano 1500, não se ouvia falar de Jesus no Brasil. Após o ano 1500, foi que a Igreja Católica trouxe junto com os jesuítas, enviou junto com os jesuítas, né, na tal descobrimento do Brasil, e aí enviou os jesuítas com a Bíblia católica. A Bíblia protestante não veio em 1500.
bem posterior, bem depois, né? Mas o que eu quero salientar com vocês aqui, entre o ano 30, ali de Jesus, até 1500, ficou esse período de várias pessoas que moravam no Brasil sem escutar a tal pregação em Jesus. Aquele que crê em quem? Crê em Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Perguntinha para os cristãos. Do ano 30 até o ano 1500, como que esse pessoal que morava no Brasil poderia crer em algo que eles nunca ouviram falar? E todos, obviamente, morreram sem ouvir a pregação de um suposto judeu chamado Yeshua, Jesus. Então, a pergunta que não quer calar para vocês: como eles poderiam crer se a Bíblia só chegou no Brasil depois de 1500? Jesus só foi apresentado depois que os colonizadores chegaram no Brasil. Então, esse vídeo aqui, eu acabo de refutar a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Se a salvação é só por intermédio de Cristo Jesus, segundo o cristianismo, e esse povo do ano 30, que Jesus disse isso, até 1500, nunca escutaram falar de Jesus, que a salvação é na crença, é no batismo para ser salvo, e eles nunca ouviram, acabaram morrendo, nascia e morria pessoas. Como que eles foram salvos através de Cristo Jesus se eles nunca ouviram falar sobre Cristo Jesus? Não é incoerente uma coisa dessa? Quem crer e for batizado, peraí, nenhum deles morava no Brasil, os nativos, nenhum deles creram, nenhum deles foram batizados, então nenhum deles foram salvos. Então eles foram condenados injustamente por uma coisa que eles não estão cientes, segundo esse versículo. Então a salvação em Cristo Jesus foi para o brejo aqui neste versículo, porque deveria todos, essa pregação, a salvação em Cristo Jesus, deveria ter chegado imediatamente para todos os povos, a partir do momento em que Jesus falasse essa frase: quem crer e for batizado será salvo. Então, como que eles seriam salvos se nunca ouviram falar de Jesus? Aí a perguntinha que eu deixo aí para os cristãos fazerem seus malabarismos, como sempre eles fazem, né? Acabei de afundar a salvação em Cristo Jesus, sem falar que esse versículo aqui não é existente nos melhores códices, né? Só foi aparecer bem posterior, depois que a Bíblia foi montada, ok? Eu espero que você tenha entendido. Jesus, segundo esse gráfico, ele só aparece no Brasil a partir de 1500 até hoje. De 1500 para trás, não existe Jesus na vida de qualquer cidadão aqui no Brasil. Então, se não existe Jesus, não existe salvação na vida de ninguém em Cristo Jesus. A salvação só aparece dentro do navio dos colonos que desembarcaram aqui no Brasil, ok? Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp para os seus amigos cristãos, para que liberte a mente deles e faça eles compreender. Bote uma pulguinha atrás da orelha, né? Para eles estudarem um pouquinho mais de tantas reflexões que eu trago aqui nesse canal, de todos os vídeos que eu trago aqui, as refutações, trazendo as incoerências, né? As coisas erradas descritas dentro deste livro chamado Bíblia Sagrada, ok? Até o próximo vídeo.